Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais complexo, mas esse é o intuito do nosso canal, né? Ensinar você tanto o básico quanto os assuntos mais complexos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre marcação a mercado. Então você quer aprender como ter boa rentabilidade com os títulos públicos federais? Então fique comigo nesse vídeo até o final. Então vamos lá. Primeiro, para você entender o que é marcação a mercado, é preciso que você saiba que tanto a taxa de juros, a nossa taxa Selic, quanto também o preço dos títulos, eles oscilam. E numa forma inversamente proporcional, ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Aqui, digamos que você tem o quanto que um título vai pagar, certo? Digamos, vamos colocar a números redondos aqui, ele vai pagar em todo vencimento R$1.000. Esse aqui, diferente dos outros tipos de investimento, quando a gente coloca qualquer valor e é só somar a rentabilidade para saber o quanto que a gente vai ter no final, aqui nos títulos públicos a gente sempre vai ter um valor X no final. O que vai mudar é o preço do investimento que a gente vai fazer. Por exemplo, para você comprar um título público federal lá, a unidade, vamos supor que você vai pagar, vou dar exemplos aqui, R$900, aí lá no final você vai receber 1.000. Então aqui você vai ter uma taxa de juros, né, de 900 até o 1.000. Agora vamos supor que você compre você faça um investimento em um tesouro, só que você vai pagar nesse título, digamos que R$600, e lá na frente você vai receber 1.000, que é o que paga lá no final. Então, só que aqui tem uma grande diferença. Você vai receber uma rentabilidade bem maior, né? É mais juros dos 600, 700 ali até 1.000 do que 900 até o 1.000. E é exatamente assim que acontece, tá certo? Então, aqui, como vocês podem observar, essa primeira linha aqui de cima, digamos que é um momento, certo? Onde a nossa taxa de juros estava pequena, digamos ali que em 2%, vamos colocar aqui um 2%. Certo? Lá na frente você vai receber 1.000. Agora aqui, vamos colocar o outro cenário. Digamos que o cara que investiu nessa outra data aqui, ele conseguiu investir quando estava 10%. Certo? Então perceba que o que mudou aqui foi exatamente a posição, certo? Mas lá no final os dois vão receber a mesma coisa, certo? A única diferença é que esse cara aqui, ele comprou um título num preço mais baixo, por isso que ele vai ter uma maior rentabilidade. Mas lá na frente, ambos vão receber a mesma coisa. E aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado, que eu já vi muita gente perder dinheiro com título público federal, né? Que é justamente o cara, ele compra aqui numa taxa menor, certo? Aí a taxa acaba subindo, o valor do título vem mais para baixo, e aí o cara às vezes acaba vendendo, né? Então ele vai perder. Mas perceba que, por exemplo, se ele esperasse até aqui, ó, nesse momento aqui, já iria igualar. Mas lá no final, o valor vai ser o mesmo para todos, certo? Então, vamos entender agora na prática como é que isso funciona e como é que isso tem relação com a taxa de juros. Vamos lá, vamos olhar aqui para cima. Então, nessa primeira linha de cima aqui, você tem a taxa de juros. Já nessa outra aqui, você tem o preço unitário do título. Então ali em meados de 2017, quem comprou títulos públicos federais ali ganhou muito dinheiro, ganhou muita rentabilidade. Rentabilidade essa que eu digo de 40%, 50%, 30% no ano. Talvez até mais, tá? Aí você vai entender, porra, será que isso é verdade? Então vamos lá para você entender como é que funciona. Então aqui, quando a gente tinha, lá em 2017, tinha uma taxa de juros alta, certo? Então, por ela estar alta, o título do Tesouro Direto praticamente não valia nada, né? Quem que ia querer investir num título desse, né? Quem queria investir nesse momento, né? Não era vantajoso, não sei o que, tudo mais. O pessoal via outras oportunidades. Só que aí o que foi que aconteceu? A taxa de juros, ela veio caindo, certo? E como ela veio caindo, o que acontece com o preço do título? O preço do título ele vai reduzindo, né? Aliás, ele vai aumentando, perdão. Por quê? Já que ele vai pagar mais. Então vamos lá, para você entender. A taxa de juros, quando ela sobe, o preço do título ele cai. E isso é inversamente proporcional. Então aqui nós tínhamos uma taxa de juros, digamos que pagando ali 10%. Certo? O preço do título era aqui embaixo. Só que aí o governo falou, opa,
vamos ter que reduzir aqui para incentivar ali a economia e tudo mais. Aí, hoje, né, o que ele fez? Vamos baixar a taxa de juros. Se ele baixa a taxa de juros, ele tem que aumentar o preço do título, certo? Porque lembra daquela regrinha que eu te falei? No final ele paga 1.000. Só que se ele vender o título por 950, ele vai pagar uma taxa pequena. Agora, se ele vender um título por 500, ele vai ter que pagar uma taxa muito grande. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então quando a taxa cai, o preço unitário do título ele sobe, certo? Ele vai se aproximar cada vez mais do seu valor final ali, né? Então, o cara que comprou o título público federal aqui, ele teve uma excelente rentabilidade. Excelente rentabilidade, certo? Aí aqui nós tivemos a pandemia, né? A gente teve ali um picozinho na taxa de juros e o preço dos títulos caíram. Então o que eu quero te alertar com isso? Talvez seja um novo momento de aproveitar essa taxa de juros agora. Por quê? Porque hoje, no momento pelo menos que a gente está gravando esse vídeo, a taxa de juros ela está em 11,75%, certo? Então se a taxa de juros está alta, o que acontece com o preço do título? Ele vai lá para baixo, para, né, compensar, para chegar lá na frente e ter essa diferença maior entre o valor atual e o preço final que o governo vai pagar, certo? Então, quem for falar de tesouro, tal, talvez IPCA, alguma coisa do tipo, vai achar que não presta no momento, né? Vai investir agora, não vai ganhar nada e não sei o que é muito demorado. Mas é justamente isso, o cenário ele está se repetindo e o governo, né, ele utiliza da taxa Selic para o controle de inflação, ou seja, ele vai aumentando até chegar a hora que ele consegue, né? A taxa ela é como se fosse um freio da economia e quando esse freio consegue quase ficar parando ali a economia, né? Aí novamente a taxa volta a cair, né, justamente para estar fazendo esse controle de inflação. Não estou falando que é para você comprar título público federal agora. O que eu quero que você entenda aqui é só o conceito, certo? Então, quando nós temos uma taxa alta, a gente tem títulos mais baratos. E quando essa taxa vai reduzindo novamente, o título vai subindo. E aí, quando a gente pega esse título que a gente comprou e vende ele no mercado secundário, às vezes a gente consegue uma rentabilidade até maior do que a prometida ali no final do investimento, né? E para quem gosta de investir em tesouro direto, pela segurança, visando a marcação a mercado, geralmente a gente costuma investir em títulos mais longos, né? Não vai investir em 2025, por exemplo, vai investir em 2029. Então, para quem investe ali visando, né, a marcação a mercado, geralmente costuma aplicar ali em títulos mais longos, certo? Agora, se você falar, mas eu quero só especular, eu não recomendaria você ficar especulando com tesouro, com título público federal. Para isso tem um mercado de ações aí que pode te dar ali, né, algo mais rápido, mais fácil, mas isso tudo é coisa que você tem que saber avaliar. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho como é que funciona essa marcação a mercado. Não deixe de visitar o nosso site www.lapinvest.com.br. Lá tem bastante coisa, tem muito material também gratuito. Não deixe também de se inscrever no nosso canal. Vai vir muito outros conteúdos bons aí pela frente. E também deixa um like aí para estar ajudando a gente. E se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários que vai ser o maior prazer do mundo estar ajudando você. Tá certo? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.